Aliás, eu quero falar para vocês o seguinte, minha gente. Essa aula é a aula mais religiosa que a gente tem. Que é só orações. No final da aula todos vão falar assim, assim seja, amém. Praticamente isso aqui é um altar, porque hoje eu vou falar só de orações, né? Gente, vamos fazer, antes de entrar nisso daqui mesmo, alguns conceitos preliminares. Algumas coisas que eu preciso saber, tá? Tá escrito aqui, orações. Ô, professora, mas orações é a mesma coisa que frase? Por exemplo, se eu falasse para você, fala uma frase. Se eu falasse, fala uma oração, será que é a mesma coisa? Se cai lá na prefeitura, se cai no concurso para nós, essa é a definição. Então, vamos imaginar que você esteja escrevendo uma redação, tá? Então, vamos lá. Você vai escrevendo uma redação assim, ó. Vamos lá. Você pôs ponto aqui. Agora, você vai abrir outro parágrafo, não é assim, ó? E o seu texto vai tomando forma, tá? Então, aqui, minha gente, olha só. Eu consigo perceber que o meu texto tem 2 parágrafos, certo? Um parágrafo, 2. Vamos supor, poderia ser um texto com 4 parágrafos, com 3 parágrafos. Eu fiz 2 parágrafos. Aí você vai começar a escrever o seu texto. Então você começa lá. O amor. E vai. Vamos supor, você pôs um ponto aqui, ó. Aí você vai de novo. O amor. Pôs um ponto aqui. Aí vai o amor, Muito bem. Então, este meu parágrafo, ele está dividido em 3 períodos. Períodos. O que é período, professora? Daqui até aqui é um período. Daqui até aqui é outro período e daqui até aqui é outro período. O período é quando de uma letra maiúscula a um ponto final. De uma letra maiúscula a um ponto final. De uma letra... Não precisa ser ponto final. Pode ser interrogação, exclamação. Desde que você comece a outra com letra maiúscula, certo? Você vai manejando o texto. Tem hora que você põe ponto, começa a letra maiúscula? Então, aqui dentro, daqui até aqui é um período. Daqui até aqui é outro, daqui aqui. Então, este meu parágrafo está dividido em 3 períodos. Porque eu coloquei ali 2 vezes o ponto. Aí, se desse aqui, o amor edifica a alma, edifica. Se daqui até aqui você encontrar só um verbo, chama período simples. Se daqui até aqui você encontrar 2 verbos, chama período composto. Se daqui até aqui você encontrar um verbo, chama período simples. Ou seja, o seu parágrafo está dividido em períodos, simples ou composto. Percebe? Você vai contar os verbos. Se você tiver 3 verbos, você tem 3 orações, tem um período composto. Você tem um verbo, você tem uma oração, você tem um período simples. Entendeu o que eu falei? De uma letra maiúscula a um ponto final. Encontrou um verbo. É uma oração, é um período simples. Da letra maiúscula a um ponto final, encontrou 3 verbos. 3 orações, período composto. Ficou boa a minha explicação? Legal? Tá. Vamos lá, vamos seguir. Mais uma explicaçãozinha preliminar que eu falo. Uma explicaçãozinha preliminar. Assim, ó. Vamos ver o que é uma frase. Ó, o menino leu o poema. Aí vou pôr aqui, psiu, socorro e fogo. Gente, tudo isso que eu coloquei no quadro são exemplos de frase. Olha aqui, o menino leu o poema. Coloquei um verbo. Vocês sabiam que se alguém falasse, Célia, fala uma frase, vamos supor que eu não fosse professora nem ligada à área, fala uma frase, eu ia colocar verbo? Eu ia dizer assim, a menina viu o pássaro, eu ia falar assim, a mãe comprou doces, né? A professora entrou contente, eu ia colocar verbo. Eu jamais falaria essa. Mas vamos supor que eu esteja dando aula e está todo mundo bagunçando, né, na sala, conversando, e eu faço assim, ó. Psiu. Foi uma frase que eu falei? Foi, porque provavelmente se eu fizer psiu, a turma vai ficar o quê? Quieta. Então é como se eu tivesse dito, fiquem quietos, queridos.
Não é? Esse aqui também, ó, tô passando na rua, alguém fala socorro, socorro. Não é uma frase, gente, a pessoa não está me dizendo, eu estou em apuros, me ajude. Ou, se eu estou aqui dando aula, entra alguém na sala e grita fogo. Ela está dizendo, salve-se, Célia, pegou fogo, vamos, faz alguma coisa. Então, essas três são frases. E essa que tem verbo também é. Agora vocês vão entender a diferença definitiva entre frase e oração. A oração é só o menino ler o poema. Ó, o menino leu. Veja que eu coloquei verbo agora. Veja o que é frase. O menino leu o poema. Oração. O menino leu o poema. Toda oração é frase, mas nem toda frase é oração. É assim, se tiver verbo, é frase e é oração. E se não tiver verbo, é só frase. Deu para sacar? Por exemplo, você chegar num lugar, você olha um jardim, tudo arrumado para um casamento, você fala lindo. Que lindo. Se você falar que lindo, é uma frase. Porque não tem verbo, tá vendo? Mas não é uma oração. Agora, se você falar assim, ó, como está lindo isso aqui. Você colocou verbo, aí é uma frase e é uma oração também. Percebe? Então, toda oração é frase, mas nem toda frase é oração, porque ela precisa de verbo. Deu para entender, minha gente? Ô, professora, deixa eu falar um negócio para você. E se tiver um parágrafo assim que não tem verbo? Existe isso? Existe. Por exemplo, grama verde, pássaros alegres, crianças bonitas, mesa colorida, comida gostosa, dia feliz, ponto. Pode ter um texto só descritivo. Aí não é nem período simples, nem composto. Chama período nominal, que não tem verbo. Aliás, gente, em português familiariza verbal e nominal. Verbal e nominal. Nominal sempre tem a ver, por exemplo, caneta é um nome, só porque não é um verbo. Entendeu? Quando falar assim, sintagma nominal, ele está falando uma palavra que é um nome, não é um verbo. Então, carteira é nome, né? Parede é um sintagma nominal. Tudo que falar nominal no concurso, você já sabe que não é um verbo. É menina, bonito, professor, alegria, essas coisas, tá? E quando falar verbal, obviamente, tem a ver com verbo. Até aqui tudo bem? Diferença entre frase e oração? Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar na sala para mim ou por WhatsApp, tá? Você fala, eu entendi, Célia, mas eu fiquei em dúvida. E essa frase? Porque às vezes, gente, eu estou explicando aqui, você está ouvindo a explicação e está entendendo, mas você tá na sua cabeça, e essa frase aqui? E aquele exemplo que eu li ali na parede? E aquilo lá, né? Vai observando os escritos, se são frases, ou se são orações, ou se é um período simples, ou se é um período composto, que eu expliquei agora. Tá? Para ser período simples, só tem um verbo. De uma letra maiúscula, um ponto final com um verbo é período simples. De uma letra maiúscula, um ponto final, se tiver dois verbos, chama período composto. Você não tem como fugir disso em qualquer texto que você escreva. Beleza? Muito bem, vamos seguindo, minha gente. Até aqui tudo bem? Olha, lá no edital está escrito assim, ó, isso que eu vou explicar aqui formam um período composto. Tá? Isso que está aqui no quadro forma período composto. Tá bom, minha gente? Vai cair, toda vez que falar oração coordenada e subordinada, é período composto. Lá no edital tá assim, orações coordenadas e orações subordinadas. Agora eu vou ensinar qual é a diferença entre as duas e daí nós vamos entrar na explicação. Tá bom? Então vamos ver o que é uma oração coordenada. Ó, eu saí cedo e comprei revistas. Tá? Você tem grifei um verbo, grifei outro verbo. Isso daqui, que está unindo as duas orações, chama conjunção. As orações, toda vez que eu tenho duas orações, quem une as orações?
Uma conjunção, por isso que chama junção. Ô, professora, mas se eu não quiser colocar conjunção, você põe uma vírgula. Poderia ser também, eu saí cedo, vírgula, comprei revistas. Pode ser, professora? Pode. Mas aqui, como eu coloquei o E é uma conjunção. Aliás, minha gente, decora, o é verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, verbo ser. O E é uma conjunção. Chama conjunção aditiva, de um modo geral, porque ele adiciona coisas. Eu saí cedo, comprei carne e fiz o almoço. Veja como o E une tudo isso aí, tá certo? Então, aqui nós temos uma oração e outra oração. Agora, essas orações, elas são orações coordenadas. Por quê, professora? Que é isso que o edital quer. Olha o que está escrito aqui. Independentes entre si. Como assim, professora? Olha essa oração. Eu saí cedo. É uma oração que fala assim, eu já tenho sentido sozinha, eu não preciso da minha amiga, não. Esta oração também aqui, ó, comprei revistas. Ela precisa da outra para ter sentido? Não. Elas são orações livres entre si, sintaticamente, semanticamente. Uma fala assim, tô junto aqui com você, mas eu não preciso de você, não. A outra fala, nem eu preciso de você. Então, são coordenadas porque são livres e independentes entre si. Agora, eu vou mostrar para vocês um período composto por subordinação, para vocês olharem a diferença. Olha esse aqui, ó. Quando ele chegou, eu chorei. Ó, aqui nós temos uma conjunção. Observa, minha gente. Vou separar aqui as orações para vocês. Ó, duas orações. Quando ele chegou, eu chorei. Por que você circulou quando? Porque o quando é que faz o elo entre as duas. Ele é uma conjunção também. Ué, professora, mas uma oração vem daqui, a outra vem daqui, a conjunção não tem que estar no meio? Então, aqui está invertida. Eu chorei quando ele chegou. Quando ele chegou, eu chorei. Eu chorei quando ele chegou. Quando ele chegou, eu chorei. Então, eu posso inverter. Mas quem une as duas orações é o quando ainda. Tá? Se eu puser aqui, ó, eu chorei quando ele chegou, aí a conjunção vai ficar no meio. Agora, veja o seguinte, minha gente. Veja se essa oração não precisa dessa, ó. Quando ele chegou, você acha que essa oração tem vida livre da outra? Nunca que eu posso falar assim, ó, quando ele chegou, você fica falando, fala outra frase, que eu preciso da outra para ter sentido. Não existe. Quando ele chegou, eu gritei. Quando ele chegou, eu desmaiei. Quando ele chegou, eu fiquei feliz. Quando ele chegou, eu fugi. Tá vendo? Essa oração fala, eu preciso da outra, eu não sou livre, não. Então, elas são, entre si, orações o quê? Subordinadas. Orações subordinadas. E é isso que eu queria mostrar para vocês, aquilo que está no edital. Agora que eu já sei as definições, nós vamos... É como se eu falasse, gente, olha, vamos estudar os solteiros e os casados. Eu expliquei para vocês o que é ser solteiro e o que é ser casados. Agora eu já sei a diferença. Então, agora nós vamos ver um grupo e outro. Deu para sacar isso aí? Orações coordenadas, nós vamos trabalhar duas orações, sempre tem que ter duas. E são livres entre si. As orações subordinadas tem que ter duas. As duas, por isso que chama período composto, olha lá, ó. Composto tem que ter duas orações, tá? Então, dependentes entre si são as subordinadas. A palavra subordinada, gente, é dependente. Quando você fala, meus filhos, vocês são subordinados a mim. Quer dizer que eles estão, quer dizer abaixo, né? Subsolo, subchefe. Então, a subordinada, ela depende de uma outra. Por isso que ela fala, eu dependo de você. Os dependentes. Tá bom? É só você guardar. Subordinada, depende. E coordenadas, independentes. Elas independem, né? No edital, minha gente, aparecem esses dois nomes. Tá? Exatamente, tá bom? Agora que nós já fizemos a definição também, eu vou explicar a vocês
Eu vou fazer mais um gráfico aqui para vocês acompanharem na folhinha que vai junto. Essa aula que eu estou dando aqui, vocês vão receber o material com esse esboço todo que eu dei aqui, tá bom? Certo? Então é assim, ó. As orações subordinadas. Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Tá? As orações subordinadas se dividem em 3 grupos. Tá bom? É como se fosse uma mãe que tem 3 filhos. Tá? Eu vou trabalhar com vocês esta daqui. Essa daqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para estudar. Essa aqui tem 2. E essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 3 mães, ó. Essa tem 6 filhos, essa tem 2 filhos e essa tem 9 filhos. Eu vou trabalhar justamente essa que tem 9 filhos, tá? Porque é aqui que o concurso gosta. Outra coisa que eu vou dizer a vocês já, podem ficar tranquilos, vocês já sabem todas essas. Só que é o seguinte, lembra daquele programa que eu falo, baixaram um programa em nós e ele funciona a nossa revelia. Você usa sem saber. Você usa sem saber. Agora, nesta aula, nós vamos fazer a tomada de consciência das orações adverbiais, tá bom? É esse grupo aqui que nós vamos ver agora. Tá bom? Gente, para saber orações, olha que frase boa que eu vou falar para vocês agora. Para saber orações, eu preciso saber conjunções. Eu vou explicar agora para vocês. Tem uma outra matéria no edital que chama assim, o uso das classes morfológicas. E entra lá conjunção. A conjunção está ali para unir orações. Essa é a função da conjunção em português. Une orações. E as orações podem ser coordenadas e subordinadas. Então, eu vou começar. Orações subordinadas. Eu vou explicar bem direitinho, porque se você entender umas 2, o resto você já pode estudar sozinho, porque é sempre a mesma coisa. Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Tá? Ó, elas podem ser 1, causal. 2, final. 3, temporal. 4, concessiva. 5, comparativa. 6, conformativa. 7, consecutiva. 8. Deixa eu lembrar aqui, gente. 8. Proporcional. E 9. Condicional. Conditional. Muito bem. Eu vou explicar. São 9 tipos, né? Eu vou mostrar para vocês como é que o concurso, eu vou colocar uma frase, explicar o primeiro grupo e vou mostrar como é que a UEL gosta de pedir. Tá bom? Aí, gente, quando a gente estuda um pouquinho, o aluno percebe a sequência de estudo que ele tem que ter. O raciocínio seu fica direcionado. Então, é assim, ó. Para ser causal, eu preciso desses elementos, ó. Porque, como, visto que, já que, uma vez que. Então, isso que eu escrevi de vermelho chama conjunção. Conjunção. Para que a conjunção serve? Para unir 2 orações. Quando essas conjunções unem as 2 orações, elas causam uma ideia de causa. Tá? É que a gente sabe disso, a gente usa perfeitamente. Vou explicar para vocês aqui, ó. Já que choveu,
Já que choveu, vamos adiar a aula ao ar livre. Já que choveu, vamos adiar a aula ao ar livre. Olha aqui, ó. Já que. Isso que eu vou ensinar agora pode ser, vamos adiar a aula ao ar livre, já que choveu. Ou então, já que choveu, vamos adiar a aula. Pode ser assim, assim. Pode ver, ó. Já que choveu, vamos adiar a aula. Vamos adiar a aula, já que choveu. Tá vendo? Esse já que, ele significa todos esses. Porque choveu, vamos adiar a aula. Como choveu, vamos adiar a aula. Visto que choveu, vamos adiar a aula. Já que choveu, vamos adiar a aula. Uma vez que choveu, vamos adiar a aula. Outra coisa que eu quero que vocês se animem. Às vezes você acerta porque você é um bom leitor. Você entende o sentido que está lá. Agora, observa bem. Esta daqui chama oração principal. Aqui não tem conjunção, sempre chama OP, oração principal. E essa daqui é a oração subordinada adverbial, que é aquele nome lá, ó, causal. Por que é causal, professora? Porque tem o já que. Toda vez que você usar o já que, é causal. Ó, já que você está aqui, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, já que você está aqui. Eu vou te ensinar por quê. Todas elas têm valor de porquê. Entendeu? Então, como que a UEL pede? Eu vou dar as duas maneiras que ela adora, né? Como ela gosta de pedir. Ela pode falar assim, ó, o já que foi usado na linha 2 dá uma ideia de tempo. Ó, ela inventou. Dá uma ideia de tempo, não é. Tá? Ou o já que está na linha 2 pode ser substituível por uma vez que, sem prejuízo semântico nem gramatical. Realmente dá. Uma vez que choveu, vamos adiar a aula. Eu estou falando isso aqui, caiu agora no concurso da Guarda Municipal. Pediu para tirar uma e colocar outra no lugar. Se você for um bom leitor, nem decorar isso aqui você não precisa. Se você for um bom leitor, com aquela percepção bem aguçada, sabe? Você fala, não, professor, eu estou aberta às conjunções. Tá? Então, a UEL adora fazer isso. Às vezes, ela fala para você colocar uma aqui no lugar que não muda o sentido. Às vezes, ela fala para você qual dessas, ela dá A, B, C, D e E e pergunta para você qual dessas não pode ser colocada aqui. Então, ela pode pôr o como, porque, já que, uma vez que. Mas se ela puser portanto é uma conjunção. O portanto não pode. Portanto, choveu, vamos adiar a aula. Não pode falar, vamos adiar a aula, portanto, choveu. Não é esse o sentido original que eu estou querendo passar. Então, minha gente, para saber, você precisa saber essa lista de 9. Eu prometo a vocês que vai cair. Não vão cair, obviamente, as 9. Mas toda prova dela, vestibular que ela faz, os concursos Brasil afora, né? Tudo que a COPS, a UEL fazem, eles colocam as conjunções. Por quê? Ela gosta, a conjunção é um elemento de coesão. Professor, o que é coesão? Coesão é sempre um elemento que você pode ver. Aqui, ó, esse é um elemento de coesão. Por que é coesão? Porque está dando coesão entre as duas orações. Quando eu uso o elemento de coesão correto, o meu texto ganha em coerência. A coerência, gente, é só no campo das ideias. Você não vê a coerência no texto. Você deduz que o texto está incoerente, não é assim? Agora, o elemento de coesão é um elemento que você vê. Está lá no edital, coesão e coerência. Quer ver? Eu vou usar um elemento de coesão errado e o texto vai ficar sem coerência. Vou te dar um exemplo. Ó. O meu filho está doente. Entretanto, não foi à aula. Olha, o meu filho está doente. Entretanto, não foi à aula. O entretanto, gente, significa mas. Eu posso falar, o meu filho está doente, mas não foi à aula. Sabe, eu usei o elemento de coesão errado, então o texto perdeu a coerência. Agora vou usar o elemento de coesão correto. O meu filho está doente, portanto, não foi à aula. Estão vendo? Eu usei agora um conclusiva, que é o portanto.
Então, eu coloquei o elemento de coesão certo e o texto ganhou na coerência. Lá no edital de vocês fala em coesão e coerência, tá? O elemento de coesão, seus olhos podem ver, vai estar escrito no texto. Só que a coerência de um texto, gente, você não vê, você deduz, é no campo das ideias só. A coerência é aqui dentro. O elemento de coesão você pode ver. E quais são os elementos importantes de coesão? Essas conjunções que eu vou dar para vocês. Porque elas unem duas orações, causando entre as duas uma perfeita coerência de finalidade, de tempo, de concessão, de comparação. Tá certo? Vamos agora para o número 2, tá bom? Agora vou explicar para vocês o número 2. Vou apagar aqui para deixar em foco sempre só aquela que eu estou explicando. Final. A finalidade são duas só. Para que, a fim de que? 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 Aliás, eu quero pedir uma coisa para vocês. Caiu nesse edital agora. Se caiu para, promete para mim, se caiu para é finalidade. Tá? Ele colocou para lá e deu como resposta consequência. Não é. Ô, professora, o para é só finalidade? Eu vou dar um exemplo para você. O para também pode ser lugar. Por exemplo, fui para a casa. Fui para o colégio. É lugar. Mas eles gostam. O para que é finalidade. Eu fiz toda essa festa para que você ficasse feliz. Qual foi a finalidade de eu ter feito essa festa? Para que você ficasse feliz. Eu fiz tudo para que você não chorasse. Ele fez tudo para que eu ficasse em Londrina, né? Ela fez um monte de provocação para que eu ficasse irritada. O para que, ele mostra a finalidade de você ter feito a outra oração, né? Eu fiquei a noite inteira limpando a casa para que você encontrasse tudo bem agradável. Para que, a fim de que, dão ideia de finalidade. Finalidade. Caiu no último agora da UEL, tá? Então é assim, para que ele... Vou apagar aqui. Para que ele se calasse... Para que ele se calasse, fiz-lhe sinal. Para que ele se calasse, fiz-lhe sinal. Pode ser também, fiz-lhe sinal para que se calasse. O para que, a fim de que, é finalidade. Pode ser que venha só o para. Eu fiz tudo para ele ficar feliz. Eu fiz tudo para que ele ficasse feliz. Eu fiz tudo para ele ficar feliz. Então, as conjunções que dão ideia de finalidade, para que, a fim de que. Olha, gente, a fim é separado, hein? Se um dia o cara falar para você, eu tô afim de sair com você junto, o afim junto, você fala, não vou. Não vou. Eu tô afim de sair, separado. Tô afim de ir ao cinema, separado. Eu não tô afim de conversar com você, separado. O afim é separado. O Brasil trabalhou muito a fim de fomentar a economia brasileira, separado. Eu não tô afim de votar no dia 30, separado. Tá? Então, aí ele pode falar ideia de quê? Finalidade. Só que ele pôs no concurso que o para quê dava ideia de consequência, né? Que é consecutiva aqui embaixo. Para que, a fim de que, finalidade. Para que, a fim de que, finalidade. Beleza? Bom, vamos então agora para o terceiro grupo de conjunções. Não esqueça, essas palavrinhas que eu estou pondo de vermelho aqui são conjunções. Para que elas servem? Para unir duas orações. Esse período aqui que eu estou ensinando são orações subordinadas. O concurso pediu subordinadas e coordenadas. As coordenadas são outro grupo que tem que estudar de orações que são independentes entre si. Aqui são todas orações dependentes. Pode ver. Para que você não chorasse. Tá vendo? Eu preciso da outra. Para que você não chorasse. Eu fiz um bolo, tá vendo? Então aqui, agora nós vamos para a temporal. A maior conjunção temporal é quando, assim que, depois que, logo que,
Se vocês puderem, gente, ter um caderninho enquanto vocês forem assistindo minha aula e anotar essas, porque eu estou dando as principais. Lá na folhinha, às vezes vem muitas e a gente não consegue estudar todas. Então eu dou aqui aquilo que cai. Aquilo que cai. Então, se vocês puderem colocar essa listinha de 9 aí, pega uma caderneta, um negocinho, coloca essas palavras que eu estou pondo aqui, tá? De temporal. Sempre que mal. Olha, uma coisa eu quero já começar a falar para vocês. Como é que o mal pode ser uma conjunção temporal, professora? Ah, professora, mas o mal não é assim, eu passei mal. Quando você fala eu passei mal, é um advérbio. Hoje foi mal na aula, advérbio. Nossa, ele estava mal hoje, advérbio. Ou quando você fala assim, o mal nunca vence o bem, aí é um substantivo. Tá? O mal do povo é um substantivo. Agora, o mal sendo uma conjunção temporal é. Quando você fala assim, ó, mal eu entrei em casa, a chuva caiu. Significa quando eu entrei. Tá vendo? Quando eu entrei em casa, a chuva caiu. Assim que eu entrei em casa, a chuva caiu. Depois que eu entrei em casa, a chuva caiu. Logo que eu entrei em casa, a chuva caiu. Sempre que eu entro em casa, a chuva cai. Mal eu entrei em casa, a chuva caiu. Todas elas vão dar uma ideia de tempo. Ó, quando eu entrei em casa, a chuva caiu. Quando que a chuva caiu? Você vai responder, quando eu entrei em casa, naquela hora. Por isso que a ideia de tempo. Todas elas são conjunções, o quê? Temporais. Vou colocar um exemplo, tá? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Quando eu entrei, ele chorou. Quando que ele chorou? Quando eu entrei. Observa, gente, por que que são orações subordinadas. Quando eu entrei, essa oração fica pedindo a outros. Subordinado significa dependente, tá? Bom, assim que eu entrei, ele chorou. Logo que eu entrei, ele chorou. Tá vendo? Sempre que eu entro, ele chora. Mal eu entrei, ele chorou. Tudo ideia de tempo. Beleza, meu povo? Às vezes, gente, a UEL fala assim, podemos tirar o quando e colocar o assim que sem prejuízo gramatical nem semântico. Quando eu entrei, ele chorou. Assim que eu entrei, ele chorou. Tá vendo que tá igual? São conjunções que se substituem, né? Às vezes, ela pode falar o quando dá uma ideia de finalidade. Não é verdade, gente. O quando é a maior conjunção temporal que nós temos. A maior. Porque a gente fala toda hora. Quando ele chegar, você me chama. Quando ele entrar aqui, me chama. Quando chover, eu vou lá na sua casa. Quando parar a chuva, eu vou embora. A gente usa muito. O quando é a maior conjunção temporal que nós temos. Beleza? Até aqui? Bom, vamos lá então. Agora estamos no grupo da concessiva. Tá? Embora, ainda que... Gente, eu vou escrever embaixo, não vai confundir aí. Tudo isso que eu estou passando agora é o número 4, concessiva. Mesmo que, se bem que, apesar, ou eu adoro, ou apesar de que. E ainda tem umas esquisitas com quanto. Essa aqui, ó. Não obstante, em que pese. Não obstante. Essas duas caem menos. Eu sempre falo, se cair uma conjunção esquisita que você nunca viu, aquelas bem esquisitas, está no grupo da concessiva. Tá? Nós estamos agora no grupo da concessiva, número 4, isso que eu escrevi no 4, tá? Para não haver confusão. Veja por que ela é concessiva. Embora tenha chovido, se eu fosse contribuir para fazer a prova, eu ia colocar esse grupo da concessiva. Embora tenha chovido, haverá jogo. Então, veja, o embora, por que é uma conjunção concessiva, professora? Concessiva significa que concede, do verbo conceder. Permissiva, ela permite. Essa oração, ela fala assim, olha, eu sou uma dificuldade.
aqui pelo que eu digo, embora tenha chovido, haverá jogo. Se choveu, eu posso entender que era para não ter tido jogo. Mas por isso que ela chama concessiva. Ela fala, ó, choveu, mas vai ter jogo. A concessiva, ela mostra uma dificuldade, mas ela sempre vai permitir que a outra aconteça. Por isso que chama concedo. Choveu, mas eu concedo que haja jogo. Ó, ainda que tenha chovido, haverá jogo. Mesmo que tenha chovido, haverá jogo. Apesar de ter chovido, vai ter jogo. Olha essa, como que a gente usa, gente. Se bem que. A gente fala, vou te ajudar. Se bem que você não mereça. Mas já falou que vai ajudar. Toda vez que você falar se bem que, é concessiva. Porque você já falou que vai fazer outra oração. Ó, eu vou te ajudar, se bem que você tenha me ofendido. Ofendeu, mas você já falou que vai ajudar. Tá vendo? Muito bem. Essas aqui, gente, com quanto e não obstante, significa embora também. Ó. Com quanto tenha chovido, haverá jogo. Não obstante tenha chovido, haverá jogo. Por isso que eu estou dizendo, se cair uma conjunção esquisita, vai nesse grupo da concessiva, que dá uma ideia de concessão. São aquelas conjunções que falam, essa conjunção nunca vi, não. Pode saber que é nesse grupo que está aqui, concessiva. Não obstante, em que pese, com quanto. Beleza até aqui? Muito bem. Vamos para o grupo 5 agora, minha gente. Nós estamos agora na comparativa. Olha, quem não quiser copiar no caderno, pode pegar na folhinha mesmo. Faz anotação na própria folhinha que eu coloquei os exercícios aí, tá? Agora nós vamos então para o número 5, que é a comparativa. A comparativa, gente, eu noto que é uma oração que o aluno percebe. A comparativa é assim, ó. O que vai aparecer? Como, tal qual, feito, semelhante. Assim, ó. Ela canta como um passarinho. Eu sempre falo para o aluno, o como, ele é uma conjunção muito grande. Ó o verbo aqui, outro verbo aqui, como um passarinho canta. Aqui o verbo está oculto, tá? Normalmente, quando é comparativo, o segundo verbo vem oculto. Ela canta como um passarinho, o quê? Canta. Você pode ver que aqui o verbo não veio escrito, mas ele está oculto. Ela canta como um passarinho canta, tá? Esse como, eu sempre falo que o como, quando você conseguir colocar o igual no lugar, é comparativa. Ela canta igual um passarinho. Ela canta tal qual um passarinho. Ela canta feito um passarinho e ela canta semelhante a um passarinho. Beleza? Essas são as conjunções causais. Gente, existem as conjunções comparativas. Tá? Essas aqui. Toda vez que o como for uma conjunção comparativa, você consegue colocar a palavra igual no lugar. Eu vou fazer igual a minha mãe. Eu vou fazer como a minha mãe. Eu fiz um bolo gostoso como a minha tia. Eu fiz um bolo gostoso igual a minha tia. Tá? Conjunção comparativa. Tá? Agora vamos para o número 6. Eu espero que estejam entendendo bem, tá? Não estejam com sono. Vocês querem que eu cante uma música do Vando? O que vocês querem? Ai, professora, canta afinadinho. Um dia, você sabe que eu quero contar um negócio para vocês? Que um dia, talvez eu seja professor de inglês. Eu vejo, assim, nos filmes que às vezes aquelas pessoas, né, que fazem uma cena engraçada, assim, elas têm uma voz assim, well, I'm going to tell you about my unhappy life. Já pensou? Essa voz, se eu for professor de inglês, eu vou ter essa voz assim. I like Chopin, dan, 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 dan. Love me now and again. Whoa, 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 whoa. Rainy days never say goodbye. True desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's your way. Eu tenho uma afinação, hein? Vocês acham? Ai, gente, dá uma força aí. Quem sabe eu vire uma cantora, né? Vou me candidatar lá no
Aqui agora o número 6, conformativa. Estamos no 6. É como, conforme, segundo, consoante. Essas são as conjunções. Ó, outro como, professora. Como que eu vou saber? Esse como tem que ser igual a conforme para ser conformativa. Sabe quando você fala assim, como dizia minha mãe, a vida é para os fortes. Conforme dizia minha mãe, a vida é para os fortes. Segundo dizia minha mãe, a vida é para os fortes. Consoante dizia minha mãe, a vida é para os fortes. São conjunções conformativas, que estão em conformidade, tudo dentro dos conformes. Conforme dizia meu pai, a vida é bela, tá? Olha lá, ó. Como dizia o poeta, a vida é efêmera. Olha lá, esse como, ó. Olha lá, sempre duas orações, tá? Dois verbos. Conforme dizia o poeta. Veja que agora há pouco eu falei de um como que dá para pôr igual no lugar. É comparativa. Esse como aqui dá para pôr conforme no lugar. Aí é uma conjunção que conformativa. Isso aqui, gente, tudo que eu estou falando aqui, você usa todas. Nós só não sabemos, às vezes, detectar o nome. Mas nós já usamos com perfeição. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Para viver, basta que a gente saiba usar. Mas o concurso quer saber se a gente foi beber na fonte, se a gente sabe o nome, ele quer mais de nós, né? Beleza? Agora vamos para o número 7, consecutiva, meu povo. Olha lá. Consecutiva, não vão confundir aí, tá? Consecutiva. Consecutiva, tão, tanto, tamanho, tamanho e tal. A consecutiva, gente, é um que só. Só que na oração anterior, você usa um desses 4 T's e cai num que é consecutiva. Observa como a gente usa. Hoje está tão gostoso aqui que eu vou ficar mais 5 dias. Eu falei tanto ontem que hoje eu estou rouca. A beleza dela é tal que todos a admiram. O susto foi tamanho que todos desmaiaram. Então é assim, ó. Deixa eu falar para vocês, ó. Estava tão quente lá. Ó a consequência, que todos desmaiaram. Olha aqui o tão. Este que é uma conjunção consecutiva. O tão é só uma dica. Aliás, podem decorar o que eu vou falar agora. Decorado. O tão é um advérbio de intensidade. Vocês já perceberam? O tão é um advérbio de intensidade que eu amo, porque ele é pequenininho, mas ele causa um estrago. Pode ver, ó. Ela está doente. Ela está tão doente. Ele estava nervoso. Ele estava tão nervoso. Ele estava gordo. Ele estava tão gordo. O tão, gente. O tão quente. Tão gostoso. Tão triste. Olha como ele é um advérbio. Ele é um advérbio de intensidade. Eu adoro essa palavra em português. Todos esses aqui são advérbios de intensidade. Isso não é conjunção. Ele é uma dica de que você vai cair num que é uma conjunção consecutiva. O Brasil lutou tanto nos últimos anos para fomentar a economia que está colhendo os louros desse esforço. Tá vendo? Você vai cair aqui. Aqui que começa um que é uma conjunção consecutiva. Na oração anterior, que chama oração principal, você vai ter a dica. Tá? Eu gosto tanto de goiaba, agora vem a consequência, que eu compro todo dia. Eu gosto tanto de José, agora vem a consequência, que vou me casar com ele. Sabe o que é causa e consequência? Aqui é a causa e aqui entra a consequência. Esse período tem causa e consequência. Tá? É assim.
Tão, tanto, tamanho, tal, que. Tão, tanto, tamanho, tal, que. Tá? Vem lá, ó. Eu chorei tanto na noite passada que hoje eu estou com os olhos inchados. Você vai cair num que inicia consequência. Legal, né? Esse grupo eu gosto bastante. A gente usa muito, muito, sabe? Vamos agora para o 8. Grupo 8. Ó, proporcional agora, tá? A proporcional, gente, são 3. A proporção que, a medida que, normalmente são esses. Tudo com crase, decora, tá? Medida que e ao passo que. Tá? Por que ela chama proporcional? Porque são duas ações que vão crescer na mesma proporção. Veja bem. A proporção que ele lê, eu durmo. Quer dizer, ele lendo e eu dormindo. Ele lendo e eu dormindo. Quer dizer, por isso que são duas ações proporcionais, na mesma proporção que elas crescem. À medida que ele vai assistindo televisão, eu vou lavando louça. Ele assistindo televisão, eu lavando louça. Ele assistindo televisão, eu lavando louça. Tá vendo? Eu lavo o chão ao passo que ele vê televisão. Quer dizer, eu limpando o chão, ele vendo televisão. Tem uma também que é proporcional, que vocês usam bastante também, que é quanto mais, quanto menos. Ó. Quanto mais ele me agrada, mais raiva eu tenho. Quer dizer, ele me agradando mais, eu tendo mais raiva. Ele me agradando mais, eu tendo raiva. Tá vendo? Ou quanto menos também. Quanto menos ele vem aqui, mais feliz eu fico. Ele vindo menos, eu ficando mais feliz. Vamos colocar um exemplo, gente. Ó, à medida que ele lê, eu durmo. Tá vendo? À medida que ele lê, eu durmo. Sempre onde não tem a conjunção é a oração principal. Decore isso aí, tá? Onde tem a conjunção, aqui é oração subordinada adverbial de proporção, proporcional. Tá bom? Até aqui tudo beleza? Estamos acabando o 9º grupo. Vou encerrar a aula para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Eu tenho uma aula aqui, gente. Depois do concurso, vocês vão ver estes 9 grupos, essas palavrinhas. Se vocês lerem devagar, vocês conseguem, né, lendo a perspectiva do texto, ver qual ideia que ele dá. Tem um amigo meu, né, que eu estudo pela gramática dele, Fernando Pestana, que é a gramática mais vendida no Brasil hoje, é a dele. Tá? Chama A Gramática para Concursos. Né, do Fernando Pestana, que é um professor do Ceará, mas hoje ele mora em Coimbra, que ele está fazendo mestrado lá em Portugal. Então, ele fala, decore as conjunções. Pega esses 9 grupos aqui, coloca aquelas palavras, as conjunções que eu coloquei na frente, anda com esse papelzinho no bolso. Às vezes você está lá no mercado, na fila do pão, né? E tá lá. Quem é você na fila do pão? Eu sou uma pessoa que estuda conjunção. Sabe? Ou na fila do banco, você leva o papelzinho, hoje eu vou aprender uma conjunção aqui. Vou guardar essa daqui, sabe? Bom, e a última... E a última é conditional, né? As conjunções condicionais, ó. Se, caso, desde que, contanto que. Olha lá, se, caso, desde que, contanto que. Vocês já viram isso, a condicional? Se você for, eu também vou. É certeza que eu vá? Por isso que chama condicional. Se você for, eu vou. E fica claro que se você não for, eu não vou. Toda vez que você usa uma condicional, fica uma oração implícita na sua cabeça. Ó, quando você fala assim, ó, se o meu irmão vier, você dá o recado. E eu entendo, se ele não vier, eu não dou. Tem gente que fala assim, ó, se ele vier, você dá o recado. Agora, se ele não vier, você deixa. Óbvio. Gente, se você falou para a pessoa, se ele vier, você dá o recado, fica claro que se ele não vier, você não vai dar o recado. Não precisa falar. Você não precisa falar para a pessoa assim, ó, se ele vier, você dá o recado. Agora, se ele não vier, você deixa.
tá? O caso também. Caso ele venha, você dê o recado. Desde que ele venha, você dá o recado. Contanto que ele venha, eu dou o recado. Todas essas são conjunções, o quê? Condicionais. Se você curtir alguma coisa no Facebook dela, eu quero sua cara. Se você for lá, tá tudo acabado. Se você for para academia com essa roupa, eu vou brigar com você. Tudo frase, né? Tudo frase que não é boa de ouvir, não, né, gente? Ó, se... Essa caneta tá fraca já, vou escrever de vermelho mesmo. Se chover... Se chover, eu não vou à aula. Me diga, se chover, eu não vou à aula. E fica claro que, se não chover, eu vou. Caso chova, eu não vou à aula. Desde que chova, eu não vou à aula. Contanto que chova, eu não vou à aula. Tá? Você pode levar o meu carro, contanto que você traga ao meio-dia. Pode ver como é uma condição que eu dou para a pessoa. Se, caso, desde que, contanto que. Se, caso, desde que, contanto que. Condicional. Olha, gente, se você pegar esse papelzinho, você fala, eu vou decorar as conjunções. Estuda um grupo por dia. Por exemplo, final. Para que, a fim de que? Finalidade. Final. Para que, a fim de que a professora falou. Final. Caiu no concurso agora o último. Para que? Era finalidade. E caiu lá que era consequência. A consequência, gente, é aquele que... Choveu tanto em Londrina que as ruas estão molhadas. Eu gosto tanto de goiaba que... Entendeu? Então, as conjunções, elas não são difíceis, que elas são numerosas. É como se eu te apresentasse 9 mães aqui hoje, cada mãe com os 3 filhos. É filho pra caramba, né? Mas, gente, são todas coisas que a gente já usa. Olha que fenômeno interessante. Ah, professora, cai lá para mim. O que é o contanto que? Condição. Mas você usa, certo? Usa. Você fala assim, você vai comigo, contanto que você fica com a boca fechada. Tá vendo? Você está dizendo, se você ficar com a boca fechada, você vai. Se você não ficar, você não vai. Sabe? São conjunções condicionais. Tá? Hoje nós vimos um grupo importantíssimo de conjunções, né, de orações subordinadas adverbiais. Tudo isso aqui são conjunções que unem orações adverbiais, é o nome delas. Mas essas palavras aqui de vermelho, se preocupem mais de saber isso aqui, ó. Finalidade, para que, a fim de que. Condição, se, caso, desde que, né? Eu noto que, normalmente, quando cai isso aqui por leitura, o aluno bom, ele resolve. Ele resolve, tá bom? Mas não custa a gente saber um pouco, ter a listinha na mão. Gente, eu vou encerrar então a aula. Hoje eu dei uma informação super importante para vocês, no tocante às orações, né? Uma oração, eu falei que essa sala aqui se transformou num altar, porque a gente só viu orações, 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 né? E agora nós vamos dizer amém, assim seja, que fique tudo dentro de vocês, que eu possa ter contribuído para vocês acertarem essa questão lá, tá bom? Vou embora então. Muito obrigada, meu povo, pela companhia, pela paciência. E até a próxima, viu? Fui!